Hoje, aqui no canal Modernidade e Ciência, eu vou falar com vocês a respeito de falácias estatísticas. Pois é, falácias estatísticas, aqueles chamados cálculos de pesquisas de opinião, pesquisas eleitorais, que usam método científico. Podem usar como essa velha calculadora, que ainda está em funcionamento, mas que dependendo de como você utiliza um instrumento como esse, os números vão aparecer aqui. Realmente os números vão aparecer aqui. Só que será que eles são factíveis? Será que realmente eles são exatos, apesar que você calculou? Sou Paulo Bittencourt, bem-vindo ao Modernidade Ciência. Se você gostar, se inscreva no canal. E para aqueles que gostarem do vídeo, coloquem aí o seu joinha. Eu me baseei para preparar esse vídeo para vocês de uma recente pesquisa eleitoral realizada no estado da Bahia. Então, eu achei bastante interessante, porque como nós estamos falando de um estado somente, então já é algo muito interessante, porque você está circunscrito a um estado, né? E a coleta da amostra é algo fundamental, que eu vou mostrar depois para vocês nesse livro de Métodos Estatísticos para as Ciências Sociais. Só no capítulo 2 desse livro, capítulo 2 inteiro, ele trata de amostragem e mensuração. Então, você ter o cuidado, a acurácia na mensuração e na amostra é fundamental, né? Então, uma vez que o universo, né, de pesquisa de opinião eleitoral na Bahia é um universo bastante menor do que se fosse numa questão nacional. Então, em tese, você deveria, aplicando um método científico, ter uma eficácia maior. Mas vejam o que aconteceu. É interessante que dois institutos de pesquisa diferentes, todos eles científicos, praticamente na mesma semana, fizeram a pesquisa na Bahia. É muito fácil você pegar alguma tabela estatística para saber quantas amostras você tem que recolher, tal, como se aquelas amostras realmente elas fossem todas iguais e você tirasse uma caixa de parafuso para medir. Então, aí que vem a sutileza, né? Você está lidando com seres humanos, você não está lidando com parafusos que você simplesmente escolhe aleatoriamente da caixa para fazer a amostragem, né? Lidar com o ser humano para colher a amostra, essa é a grande falácia e o grande erro que os surveys lá atrás, muito tempo atrás, nos Estados Unidos, perceberam que existia realmente essa grande deficiência. E aí se parou de usar surveys com essa questão científica. Você pode achar coisa metodológica, mercadológica, para lançar um produto, fazer um. Talvez, né? No âmbito do marketing, uma amostragem ali, mas não vai chamar que é científico. Não vai chamar. Então, vejam só a pesquisa na Bahia, que coisa interessante. O primeiro instituto, ele coleta as intenções de voto para governador da Bahia, candidato a governador da Bahia. O candidato A, vamos falar assim, candidato A, obteve 61% das intenções de voto. Veja, não é pouco, 61%. E o candidato B, né, o segundo melhor colocado, 11%. Então veja, o candidato A, ele tem 5,5 vezes as intenções de voto do que o candidato B. Então nós temos uma relação de 61 para o candidato A, 11% para o candidato B. Científico, hein? Eles publicam a margem de erro, intervalo, tudo isso, tudo certinho, né? Os números, o papel aceita o que você calcular, por isso que eu digo, né? Você pode calcular o que você quiser aqui, certo? Vai chegar um número científico, é científico, né? Bom, o outro instituto, ele chegou à seguinte conclusão. Lembra daquele candidato A que tinha 61% das intenções de voto? Ó, bombando, hein? Bombando no coração. Outro instituto chegou à conclusão que ele só tem 39,7%. 39,7%, o candidato A. E o candidato B,
32,6, ou seja, eles estão ali. Ó, veja a magnitude. Isso que é interessante. Método científico. Método científico é uma coisa que foi definido lá atrás, que mesmo que você use métodos diferentes, então você tem, por exemplo, escala Celsius, escala Fahrenheit e tal. O Celsius e o Fahrenheit chegaram a conclusões diferentes com relação ao ponto de congelamento e o ponto de vaporização da água, apesar de que as escalas são completamente diferentes. Técnicas cirúrgicas podem ser técnicas diferentes. Elas também não chegam ao mesmo resultado na cirurgia, e aquele corpo de cirurgiões hoje, dado que eles têm, né, o conhecimento de várias técnicas, dado um determinado caso, eles optam por uma técnica A, uma técnica B. Mas uma técnica não cirúrgica não leva um resultado de 61%, enquanto o outro leva para 39,7%. Então, a ciência mostra o seguinte: se você usar, né, dentro de uma condição de controle, que é aí que vem a questão da amostra, se você tiver pelo menos uma amostra fidedigna em relação à chamada população, que é o todo, certo? Se você realmente equiparar a população à amostra que você está coletando, o resultado vai convergir. Essas pesquisas deveriam convergir, independente dos métodos. Se isso não ocorre, significa o seguinte: primeiro, que isso não é científico. Segundo, que esses seus métodos estão totalmente inadequados para fazer a amostragem. Ligar por telefone? Quem é que atende o telefone hoje de um número desconhecido? Se as pessoas falam mais por aplicativos. Quem atende? Ah, é, e você vai pegar a pessoa e estão na rua, nos pontos de fluxo, como é chamado. Quem é que tem tempo para ficar 15 minutos, 20 minutos respondendo um questionário? Quem está disponível, quem é aposentado, sem demérito, mas quem simplesmente não, o tempo para ele não importa dele ficar 15, 20 minutos. Então, nesse livro que eu vou apresentar aqui para vocês, há uma situação muito interessante que, vejam, numa parte aqui do capítulo que fala da amostragem, no item resposta tendenciosa. O autor aqui, o Alan Agreste e a Barbara Finlay, eles afirmam o seguinte: olha, em um levantamento de dados, a forma como a pergunta é formulada ou feita pode ter um grande impacto nos resultados. É verdade. Quando se percebeu em estudos, no final dos anos 60, nos Estados Unidos, que a ordem das perguntas já alterava o resultado, se deixou de achar que isso era científico. Porque imagina, você faz 10 perguntas para um grupo de pessoas, aí você altera a ordem das 10 perguntas para um outro grupo que vai responder, e o resultado é diferente. Então, como é que você pode chamar isso de científico, né? Então, se percebeu que a sequência de perguntas induz a uma resposta, né? Diferente de tirar os parafusos, né, aleatoriamente de uma caixa para fazer as devidas medições, né? Então, olha que interessante. Por exemplo, uma pesquisa de opinião do New York Times, em 2006, ele perguntava aos entrevistados se ele era a favor de um imposto adicional sobre a gasolina que você pagava na bomba. Então, assim, o que você acha se for criado um imposto adicional sobre o litro ali pago na bomba da gasolina? Sabe quantos disseram que eles aceitariam assim? Eles concordariam? 12%. 12% concordariam de que haveria um aumento do imposto sobre o litro da gasolina que ele pagaria na bomba. Aí o New York Times pegou um outro grupo de pessoas e mudou um pouco a pergunta. A pergunta foi o seguinte: olha, você concordaria numa elevação no imposto sobre a gasolina que você paga? Porque isso ajudaria numa redução da dependência dos Estados Unidos do petróleo estrangeiro. Então a gente vai usar esse imposto para diminuir a dependência dos Estados Unidos do petróleo estrangeiro. Sabe o que aconteceu? O sim aumentou para 55%, só pelo fato da pessoa já calcular que isso teria um benefício. Veja o poder da pergunta. Então saiu de 12% que responderam sim, apenas vou criar um imposto. Quando passa a dizer, não, mas
é porque esse imposto vai ajudar a gente a diminuir a dependência dos Estados Unidos com relação à importação de petróleo, já subiu para 55. E aí pegaram um terceiro grupo, onde a pergunta também foi modificada para dizer o seguinte: olha, você aceita aumentar o imposto sobre a gasolina, porque esse imposto vai ser usado para reduzir o aquecimento global. Vamos fazer ações aí contra o aquecimento global. Subiu para 59%. Lá atrás, quando você perguntou Seco se ele aceitava, era 12%. Passou para 55% e 59%, se aquela coisa é SG, fofa, né, e tal. Então, não, então aí ele responde e tal. E os autores ainda dizem o seguinte: os respondentes podem mentir. Olha que interessante. Os respondentes podem mentir. Super científico. Super científico. Os respondentes podem mentir se acharem que a sua opinião não é socialmente aceitável. Eles podem ser mais prováveis de dar a resposta que acham que o entrevistador prefira. Então, dependendo de como o entrevistador se posiciona, como que ele está atuando, o entrevistado, né, ele pode se sentir meio coagido a dar uma determinada resposta. Né? Então, repetindo aqui, ó, os respondentes podem mentir se acharem que a sua opinião não é socialmente aceitável. E como nós estamos num mundo politicamente correto, o cara fica envergonhado de dar aquela resposta, né? Ah, sim, não, eu vou votar no candidato A, B, C. Não, mesmo que esse cara foi condenado. Não, 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 mas é popular, tá tudo mundo. Não, então eu vou dizer que eu voto nele. Não custa nada, né? Ninguém vai me cobrar, alguém vai ver se foi verdade ou não. Então eles dão aqui um outro exemplo que quando foi lançado o livro Woman in Love, da Sharon Haidt, foi considerado o relatório Haidt. Todo mundo tinha que ler isso. Não, você tem que ler o relatório Haidt, que falava sobre o comportamento sexual das mulheres americanas. Como é que ela bolou essa pesquisa? Ela enviou pelo correio, na época, né? Ela enviou pelo correio 100 mil formulários para mulheres pelos Estados Unidos e tal, 100 mil. Ela recebeu de volta 4.500 questionários, ou seja, 4,5%. E ela chegou a uma série de conclusões que hoje são totalmente contestadas. Ninguém mais fala do relatório Haidt, porque se diz o seguinte: você tem que ver os dados que faltam. Se ela mandou 100 mil questionários e só recebeu 4.500, qual a opinião dos outros 95.500 mulheres? Quer dizer, ela chegou às conclusões simplesmente por 4,5% das pessoas que desejavam responder e colaborar. Então, ela já tinha um viés, que é o que acontece nas pesquisas eleitorais que são feitas pela rua, por tal. Você pega exatamente as pessoas que têm tempo, que já têm uma definição, né, eleitoral, né, mas você não consegue coletar a opinião dos que não desejaram responder, aqueles que você não encontra nas estações de metrô, na frente dos presídios, naqueles locais em que você já sabe que tem o fluxo, tem aquele pessoal do fluxo. Né? E ainda assim, com essa amostra totalmente enviesada, você prega todo dia, quando você publica isso, e diz, não, super científico, margem de erro, 2 para cá, 2 para lá, tal. Então, fiquem aí essa reflexão. Se não fosse tão interessante, né, que isso é tão mercadológico, é tão interessante, o jornal não teria interesse de ter a sua própria instituto de pesquisa, né? Ele simplesmente funciona para gerar as manchetes para o próprio veículo de comunicação. Academicamente, ninguém isento leva a sério pesquisa de opinião eleitoral.